Uma boa tarde a todos vocês, que a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. É muito importante que ela esteja presente em seu coração, porque eu tenho certeza que se a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus estiver em seu coração, você terá habilidade para lidar com toda e qualquer situação, inclusive com essa que nós vamos falar agora. Que você, não sei se você viu o tema aí, né? Os últimos tempos. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, que é o texto que nós vamos basear a nossa fala, fala muito claro do tempo presente que nós estamos vivendo. Como é que alguém pode dizer que a Bíblia é arcaica, que a Bíblia não é atual, que a palavra de Deus não é atual? Ela é atual em todo o tempo, não é? Nós estamos vivendo momentos mais difíceis do mundo. Não é coisa de Brasil. O mundo está em convulsão, o mundo está terrivelmente perturbado com as coisas do fim. Estamos caminhando para o fim. O que você acha deste momento que nós estamos vivendo? Você acha que isso é tudo normal? Você acha que os homens perderam o juízo? Você acha que os homens estão fazendo tudo isso porque querem tão somente? Porque tão somente querem? Não, os homens querem sim. Os homens querem ser gananciosos, os homens querem ser gulosos, os homens querem ser materialistas cada vez mais, não é? E este ser e querer ser materialista é que tem levado o mundo aonde tem chegado. Nós estamos vivendo um momento em que nós que conhecemos ou que olhamos para a palavra de Deus, vamos entender que é algo, entre aspas, né, normal. Está escrito, está anunciado que este mundo, que esse tempo chegaria, não é? Está descrito que esse tempo chegaria. E não é que ele chegou. Quando nós tínhamos, ou pelo menos eu, quando eu tinha menos idade aí, meus 20 anos, era um tempo diferente. Era tudo mais calmo. Embora a corrupção ela já estava no mundo de uma forma corroendo por baixo. A corrupção está no mundo desde que o pecado entrou. Não é? Desde que o pecado entrou através de Adão e Eva, a corrupção faz presente. A inveja, olha só, Caim matou Abel por quê? Por causa da inveja. Então, e assim por diante, se nós formos seguir os exemplos bíblicos, seguir a palavra Bíblia, a Bíblia desde lá do Antigo Testamento, essas coisas, guerras, e lá era pior, né? Porque lá, como diz o ditado, o pau quebrava mesmo, com espadas, lanças, cavalos e tudo mais. Hoje a tecnologia avançou mais, até mesmo as guerras. Então nós estamos vivendo o momento em que a Bíblia tem se cumprido nesse quesito de roubalheira, de engano, de avareza, de desprezo, de tudo quanto é que não presta. Eu vou ler para você e você vai entender melhor. Mas eu pergunto para você, você acha que o mundo está normal? Alguém acha que está normal, tudo bem. Eu estou vivendo a minha vida, eu estou comendo minha picanha, eu estou tomando minha cervejinha, eu estou vivendo normal. Mas o mundo está em pavorosa. O mundo está em pavorosa. E nós não estamos longe de uma terceira guerra mundial. Eu acredito, como leigo que estou falando, consoante o que eu estou vendo, poderá acontecer. Estou dizendo poderá. Há especialistas que podem dizer muito melhor. Por isso que Salomão disse o seguinte, nada há novo debaixo do sol. Não há nada que a gente possa dizer, olha, isso é novo. Não. É um ciclo, né? A vida é uma roda gigante. O mundo é uma roda gigante. Vai virando, e tudo que aconteceu lá em cima vai acontecer aqui embaixo e assim por diante. Então, já aconteceu, mas nós que temos aí uma idade de média para cima, já vivemos um tempo melhor. Então, por isso que lá em Mateus 25, a palavra de Deus vai nos dizer que sobre guerra, rumores de guerras, mortes e etc, etc. E depois vai dizer, ainda não é o fim. Não é? Mas
tudo está sendo caminhado para o fim. Olha só o que diz aqui em 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias do quê? Do mês? Os últimos dias do quê? Do ano? Os últimos dias do verão, do inverno? Não, os últimos dias, os últimos tempos. Nos últimos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. Nós não estamos vivendo tempos trabalhosos hoje. Estamos vivendo tempos muito trabalhosos, muito difíceis. E há lugares ainda mais difíceis. Se você for ver vídeos e reportagens da África, você vê crianças em pele e osso, enquanto os milionários esbanjam, levam suas vidas de uma forma terrível. Então, esse tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo tenebroso. E o que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Vamos descabelar-nos? Vamos guerrear uns com os outros aqui na internet ou com os nossos vizinhos? Se nós observarmos tudo o que tem acontecido, foi preparado lá atrás, não surgiu agora. Esses acontecimentos que nós estamos vendo, eles não surgiram assim. Quanto tempo faz que a roubalheira está no Brasil? Há muitos anos. Quanto tempo? Eu tenho mais de 50 anos. E eu vejo que esse tipo de coisas vem acontecendo sucessivamente. Sucessivamente. E Deus vem permitindo que essas coisas aconteçam para que a palavra se cumpra, porque está chegando no final dos tempos. Nós estamos chegando nos finais dos tempos. E quando essas coisas acontecerem, isso é a maior prova que nós estamos nos finais dos tempos. Estamos no final do tempo, por isso que essas coisas têm acontecido. Eu quero ler para você aqui, e vou lendo aqui, vou respondendo algumas perguntas que foram possíveis aí, mas olha só, eu estou em 2 Timóteo, capítulo 3. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Nós não estamos vendo isso? Homens amantes de si mesmos? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Desobedientes a pais e mães, profanos. E o que está acontecendo hoje? A juventude de hoje não é uma juventude que respeita mais os pais. Eles não honram mais os pais. Eles não conhecem a palavra de Deus que diz honra teu pai e tua mãe para que prolongue seus dias na terra. Não, eles não estão pensando nisso. Não se preocupam com isso. A preocupação da juventude hoje é adquirir, é ter, é aparecer, é exibir, é não trabalhar. Essa é uma das coisas. Essa é uma das coisas. Então, o que nós estamos vendo é isso. Agora, 2 Timóteo 3, verso 3. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores. Olha só os homens, o tempo que nós estamos vivendo hoje. Caluniadores, tá? Um tribunal caluniador, onde nós vemos que um juiz de carreira judeu, escancara, põe os homens nus diante da população para que vejam em que momento nós estamos vivendo. Calúnia, difamação, completamente desnecessárias, incabíveis, por causa do quê? Por causa da avareza, por causa da amantes de si mesmo, por causa da presunção, por causa da soberba, só para ter poder. Os homens não param hoje para pensar que nós estamos neste mundo de passagem e que muito em breve nós não estaremos mais neste mundo. Mas eles não param para pensar nisso.
Eles querem poder a todo custo. Balança enganosa, né? Balança enganosa. Roubam, defraudam, põem pano quente em cima, encobrem. Tudo isso é a palavra de Deus. É cumprimento da palavra de Deus. Olha, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, ou seja, não se contêm, cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Mais de 500 mil crianças usaram o dinheiro em nome de mais de 500 mil crianças. Entendeu? Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo agora aqui, que a Bíblia já denunciava lá atrás. A palavra de Deus já dizia. Por que que Deus já dizia isso? Porque Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe das coisas de amanhã. Nós não sabemos. Amanhã nós não sabemos aonde nós vamos estar e com que saúde nós vamos estar e se vamos estar vivos ou não. Nós não sabemos disso. Mas o Senhor Deus sabe, e é por isso que a palavra de Deus está denunciando algo que está acontecendo hoje em nosso meio. Eu estou em 2 Timóteo capítulo 3. Então, isso está acontecendo em nosso meio hoje, mas já estava escrito na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe quanto tempo vai durar este mundo. E olha que o tema deste capítulo aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos. Parece que descobrir corrupção nesse país aqui é cavar um poço sem fim. É cavar um poço sem fim. Você cava, 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 nunca chega ao fim. Nunca chega ao fim. Entra governo e sai governo e continua a mesma coisa, nunca chega ao fim. A corrupção não cessa. Os homens são gananciosos, nunca dizem basta, nunca dizem chega de roubar, nunca dizem não vou mais roubar. Não dizem isso. Porque é cumprimento da Bíblia. Tem que existir esses homens para cumprir a palavra de Deus. Agora, veja só, lá em Apocalipse 22:11, diz assim, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Aquele que é corrupto, corrompa mais. Aquele que é defraudador, defraude mais. Porque quanto mais o homem tem, mais ele quer. Quanto mais o homem faz de mal para o país, mais ele quer fazer. Então, nós estamos vivendo nesse tempo difícil. E há contradições de palavras, há contradições de informações, há informações fake para todo lado. Agora, a palavra de Deus não é falsa, não é fake, é verdade. Veja que o que ela diz aqui está se cumprindo hoje no nosso tempo. Está se cumprindo hoje. Olha só, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O homem não quer ser amigo de Deus. Neste momento, não. A proposta para riquezas, está cheio de propostas para riquezas. Se você sair nas ruas, dependendo do lugar que você tiver, a proposta, olha, se você fizer isso, tal, se você corromper isso, tal, eu te dou tanto. Entendeu? Então nós estamos vivendo em um mundo minado, completamente minado. O que é isso? Tempos dos fins, tempos difíceis. E nós que conhecemos o Evangelho de Cristo, estamos aguardando a volta de Cristo Jesus. Cristo Jesus, muito em breve, há de vir para buscar o povo dele, para buscar um povo santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus. Então, nós que temos desejo de ir para o céu, vamos nos inclinar para a palavra de Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aquele que é sujo, suje-se mais, porém, aquele que é limpo, limpe-se mais. Apocalipse 22, verso 11 a 16. Então, se eu estou na limpeza, eu vou procurar me limpar muito mais.
Se eu estou com as minhas vestes brancas, eu vou procurar manter as minhas vestes brancas, porque eu tenho desejo de ir para o céu. Eu reconheço o poderio de Deus que veio para me salvar e remir de todo pecado. Eu reconheço que Cristo Jesus veio para me redimir da iniquidade, do pecado qual eu estava enfiado, do pecado qual eu estava submerso. Cristo Jesus veio para me tirar desse pecado. Então, se Cristo Jesus veio para me tirar desse pecado, e eu sei disso, a ganância pelo dinheiro faz o homem pecar contra Deus. Sim, claro, e não só contra Deus, peca contra o seu próximo. Os homens querem ter mais. Você vê, a gente passa em uma rua, vê alguém em extrema pobreza e vê ricos passando e viram a cara. Ninguém tem coragem de ajudar o pobre, como a parábola daquele homem que estava caído, do bom samaritano. Um homem que estava caído na beira da guia, da estrada, e passou um pastor, passou um diácono, e virou a cara para aquele homem. E passou um imigrante, um samaritano, e cuidou daquele homem. Que mundo perverso! Então, este mundo perverso está atual, é este momento do mundo perverso. O momento que nós estamos vivendo é um mundo perverso. Um mundo maligno, um mundo carnal, um mundo avarento, um mundo ganancioso, pessoas cada vez mais gananciosas, presunçosas, desobedientes aos pais e mães. Quantos pais e mães passam a noites acordadas de sexta-feira ou de sábado para domingo com seus filhos nas ruas? Aprontando mil e umas, assaltando, roubando, usando entorpecentes de vários tipos. Então, nós estamos vivendo um momento terrível. É tempo de nós olharmos para a palavra de Deus, para que nós não nos espantemos, para que nós não venhamos nos assustar. Eu, às vezes, me espanto e pergunto para mim mesmo, meu Deus, que momento é esse que nós estamos vivendo? Aí o que eu faço? Eu tenho que voltar aqui para a palavra de Deus para perceber que o momento que nós estamos vivendo já estava descrito aqui. O momento que nós estamos vivendo hoje já está aqui, escrito na palavra de Deus. Então, quando nós deixamos de olhar para a palavra de Deus, nós nos espantamos. Meu Deus, dá vontade de mandar o mundo parar que eu quero descer. Dá vontade de mandar o mundo parar, que eu quero pular dele. Mas nós temos que olhar para Cristo Jesus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Então, é este o momento que nós estamos vivendo. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E este momento nós estamos perguntando, da onde vem o nosso socorro? Alguns pensam que vem da América, outros pensam que vem das bombas, outros pensam que vem dos mísseis, outros pensam que vem de um cidadão que está aqui, está acolá, outros pensam, cada um pensa que vem de uma forma, mas eu tenho certeza que o meu socorro só virá do Senhor. Se o país tiver emergido em uma magnífica, aí sofrendo o resultado da magnífica, o meu socorro virá do Senhor. Se o país estiver restrito, o meu socorro virá do Senhor. Se o país estiver castigado, o meu socorro virá do Senhor. Deus há de cuidar de mim sempre, porque Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Mas a gente vê a corrupção fortemente em toda parte do mundo, gente. Não é aqui no Brasil, em toda parte do mundo. Entendeu? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Olha só, a palavra de Deus diz assim, se este povo que clama pelo meu nome se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus e sararei a terra. O que está faltando entre os crentes hoje é se humilhar diante de Deus. O que está faltando entre os crentes hoje é viver uma vida segundo os ensinamentos bíblicos, porque os crentes hoje estão vivendo aquela coisa da prosperidade. Venha que Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar cura imediata, Deus vai fazer um milagre na sua vida. O maior milagre que Jesus veio para fazer na nossa vida é nos tirar da condenação eterna.
é nos tirar do mundo. Então, graças a Deus, que a palavra de Deus, ela vem para nos exortar, mas a maioria do mundo, do povo hoje, tem igrejas chamadas evangélicas que estão envolvidas com coisas pesadas por causa do dinheiro. Os pastores hoje não querem ser pobres, não querem passar necessidades por amor a Cristo, não querem passar aflições por amor a Cristo, não querem. Querem estar por cima da nata. Eu sou pastor de uma igreja pequena, mas muitos pastores não querem ser pastor de igreja pequena. Eles querem ser pastor de grandiosas igrejas, eles querem enganar muita gente para que venham, e você vai ficar rico e você vai ter uma vida próspera. Não é o meu perfil. Mas nós estamos vivendo este momento, homens gananciosos, que diz em 2 Timóteo, o qual estou lendo, capítulo 3, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Eu prefiro ser amigo de Deus do que amigo dos deleites. Eu prefiro ser amigo de Deus do que amigo dos deleites. E as pessoas não, eles querem ser amigo dos deleites porque favorecem sua vida, querem viver uma vida confortável ou extremamente confortável neste mundo, sem pensar que vão prestar conta a Deus. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O homem vai ceifar aquilo que plantou. Só que tem uma coisa, hein? Um detalhe. Há um acréscimo aí absurdo. Se você planta alguma coisa, você planta um grão de milho, você vai colher um pé de milho, talvez com 4 ou 3 espigas. Mas você só plantou um grãozinho de milho. Então é por isso que a palavra de Deus diz que quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta espinho não vai colher pé de alface. A não ser que alguém foi lá à noite e trocou a semente e você vai colher pé de alface. Você plantou espinho e vai colher pé de alface. Alguém foi lá. A Bíblia fala do diabo, né, que foi lá e semeou o joio no meio do trigo. Aí os discípulos perguntaram, quer que eu arranque o joio? Ele falou, não, deixe que quando chegar o dia eu vou arrancar, fazer um feixe e pôr no fogo. E vou queimar. Então, esse tempo que nós estamos vivendo, ele está descrito na palavra de Deus. Não é de nos espantar. É claro que muitas vezes nós nos espantamos, porque é em velocidade da luz quase que acontecem as coisas. É em velocidade da luz. Quando descobre uma roubalheira aqui, aparece uma outra, vai puxando a ponta do encerado e vai vendo a ponta do tapete e vai vendo quanta coisa está ali por baixo. Não há mais controle das coisas. Não há mais controle. Não há mais controle. As coisas estão completamente fora de órbita, fora do controle. Agora, tendo aparência de piedade, 2 Timóteo 3, verso 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha que a palavra de Deus diz para nós nos afastarmos dessas pessoas que vêm com ar de bondoso, que vêm com ar de ingênuo, mas são detratores, são obstinados, são orgulhosos, são amigos dos deleites, muito mais do que amigos de Deus. A Bíblia manda nós nos afastarmos desses homens. Por quê? Há um ditado que diz, vê com quem andas e direi quem tu és. Então, na medida que eu vou andando com pessoas que estão corrompidas, que pessoas que estão prontas a corromper também, não, além de serem corrompidas, estão corrompendo. Eu também poderei ser corrompida, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Você vai ouvindo, aquilo parece normal. O mundo que nós estamos vivendo hoje parece normal, porque a gente já está habituado a ver a roubalheira, já está habituado a ver a alheira, já está habituado a ver. O 11 diz, aquele que é sujo, suje-se mais. Suje-se mais. E aquele que é limpo, limpe-se mais. Então quem é sujo vai ser mais sujo ainda. Quem é sujo vai ser mais sujo ainda. Porque a inclinação da carne, a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos e também em Gálatas, aqui a inclinação da carne é morte. Gálatas capítulo 5. A inclinação da carne é morte.
quando você pende para os prazeres da carne, quando você pende para os desejos carnais, quando você pende para as riquezas indevidas, qualquer coisa, ou carnalidade de qualquer tipo, de qualquer espécie, quando você pende para lá, é morte para você. A sua vida espiritual está morta, e morte quer dizer separação de Deus. Separação de Deus. Então, aqueles que vivem distante de Deus estão separados de Deus. Aqueles que vivem nos prazeres deste mundo estão separados de Deus. Eles querem coisas materiais, eles querem coisas que apareçam com urgência, que responda com urgência, não é? Imediatas. Se ele está doente, ele quer uma cura imediata. E se ele sabe que tem alguém lá com um chapéu grande curando, ele corre para lá. E chega lá e tem uma decepção, porque ele não vai ser curado. Então, é esse o tempo que nós estamos vivendo, o tempo de espantar. Homens que, além da carnalidade monetária, além da carnalidade da ganância, da falta de piedade, essas coisas todas, eles ainda inclinam-se para a imoralidade, para a indecência sexual. Tá? Inclina-se ainda para a indecência sexual, que prende sempre e nunca pode chegar, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eles aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Porque a palavra do Senhor nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do crime, libertará da indecência, libertará da imoralidade, libertará da vadiagem, libertará da intolerância, seja religiosa, seja política, seja de que espécie for. Libertará. O Evangelho liberta o ser humano. Não é? Então nós precisamos conhecer o Evangelho. Agora no verso 8 de 2 Timóteo capítulo 3... E como Jambres como Jane e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. São homens corruptos de entendimento e não têm fé alguma. Não tem fé alguma. Então, se o evangelho que transforma não foi pregado ao ponto de alcançar corações para serem transformados, então não é um evangelho verdadeiro. Opa, peraí. Mas como é que Jesus pregou o evangelho verdadeiro e muitos corações não foram transformados? Porque não deram ouvidos. Aí João Batista diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem deu crédito à pregação? Então, a forma que os homens têm se apresentado hoje, envolvidos em corrupção, envolvidos em malandragem, envolvidos em ganância, envolvidos em tantas coisas, quando eles pregam, as pessoas já não acreditam mais, porque eles próprios não dão testemunha disso. Então, aquele que prega é preciso viver o que prega, para que as pessoas que ouvem sejam transformadas pelo poder de Deus. Porque se eu falo A, mas eu vivo B, ou C, ou D, então eu não estou vivendo o que eu ensino, o que eu prego. Eu preciso viver aquilo que eu prego. Agora o verso 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi os daqueles. Então todos aqueles que vivem uma vida promíscua, uma vida imoral, uma vida indecente, como relata aqui em 2 Timóteo capítulo 3, uma vida de desequilíbrio espiritual, moral, financeiro, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, pessoa que nunca se reconcilia, nunca se arrepende. Estou falando principalmente no meio cristão, porque os de fora ainda não conhecem o Evangelho. E se eles não conhecem o Evangelho, eles têm que ser ensinados e não repreendidos. Mas o mundo que nós estamos vivendo hoje é o mundo da corrupção, é o mundo da indecência, é o mundo da imoralidade, é o mundo da não conformidade com o que tem. Não é? As pessoas não se conformam mais com o que tem, querem mais, querem adquirir mais. Ele não se conforma de ter um carro na garagem
que ele vai dirigir, que é 3, 4. Ele não se conforma em ter pouco dinheiro. E a palavra do Senhor diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada do que eu preciso. Nada do que eu preciso vai me faltar, porque o Senhor há de suprir, porque o meu coração está voltado para o Senhor, para ser grato a Ele por tudo que Ele me dá. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E este pão nosso de cada dia é o pão nosso de cada dia. Que é o pão nosso? Não é o pãozinho, filãozinho. É tudo que eu preciso. Eu preciso de um aparelho celular, eu preciso de um carro, eu preciso de uma cama para dormir, eu preciso de um teto para me abrigar, eu preciso... Entendeu? Então, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje é exatamente isso. Este é o pão nosso de cada dia. Aquilo que eu preciso, não é aquilo que eu anelo, aquilo que eu desejo, aquilo que eu ambiciono. Eu não posso ficar ambicionando coisas grandes, até porque Paulo escrevendo, ele diz: não ambicioneis coisas grandes, mas conformai-vos com as humildes. Conformai-vos com as humildes. Então eu preciso ser grato a Deus por tudo que eu tenho. E não ficar como esses homens presunçosos, sem afeto, irreconciliáveis, caluniadores, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero ser cada vez mais amigo de Deus. E essa aí tem sido a minha oração e tem sido a minha busca, estar cada vez mais perto de Deus. Fechar os olhos para este mundo em que nós estamos vivendo e aproximar-me mais de Deus. Fechar os meus olhos para toda a guerra política, até porque eu não posso fazer nada a não ser orar. Eu não posso fazer nada a não ser pedir a misericórdia de Deus, que seja com o nosso país. Isso é dever meu. Orar pelos reis, pelos governantes, a palavra de Deus me incentiva a isso. Então esse é dever meu. Agora, o que eu posso fazer além disso? Nada. Então eu fecho os olhos e só vou orar para que Deus abençoe. Eu quero que Deus cuide da minha vida, quero que Deus cuide da minha família, quero que Deus cuide do meu país, quero que Deus cuide dos netos, dos filhos que virão, eu quero que Deus cuide da nova geração. Esse é o meu intuito e esse é o meu dever na minha oração. Não cesso de orar para que o meu país seja um país abençoado. Não cesso de orar para que Deus venha abençoar a nossa nação. Este é o mundo que nós estamos vivendo hoje, que está relatado em 2 Timóteo capítulo 3. E nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Estamos caminhando para o final dos tempos. As coisas estão acontecendo de forma que tudo culmina para a vinda, para a volta de Jesus. E se nós quisermos ser salvos, nós temos que fechar os olhos para tudo que está vendo neste mundo e olharmos para Cristo Jesus. Olha o sermão profético em Mateus capítulo 24, diz o seguinte: e Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Está cheio também disso neste tempo que nós estamos vivendo. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é fim. Tudo isso que nós estamos vendo hoje, guerras, rumores e guerras, é mister que isso aconteça. Quando foi escrito, quando Jesus falou, ele disse, mas ainda não é o fim. Agora, depois de 2000 anos que nós estamos vivendo, depois desse tempo todo que as escrituras foram escritas e que nós estamos vendo coisas acontecerem, coisas horrendas, não tem mais o que pensar, a não ser que nós já estamos chegando no fim dos tempos. Estamos chegando no fim dos tempos. Tanto é que Timóteo aqui mostra, né, que 2 Timóteo mostra, no capítulo 3, que são sinais, que são os últimos tempos, tempos difíceis que nós estamos vivendo. E para onde nós vamos? Nós temos que olhar para Cristo Jesus. Olhe para Cristo Jesus. Você que já ouviu a palavra de Deus, você que já conhece a palavra de Deus e vive apoiando pessoas que são a favor do aborto, são a favor do roubo pequeno, são a favor da indecência. Não estou falando aqui em nome de ninguém. São a favor da indecência, são a favor da destruição das igrejas, são a favor da destruição da família. Nós temos que fugir desses. É que Timóteo lá fala isso. Nós temos que fugir desses tais. Fujam desses. Então,
Como é que o camarada vem dizer para mim que ser de um certo partido que apoia tudo isso, está tudo bem? Não está tudo bem. Nós estamos favorecendo para que o nosso mundo, para que o nosso momento seja negro. Como é que eu posso favorecer alguém que diz que tem problema roubar um celular? Não tem problema. Como é que eu vou favorecer alguém que mata crianças no ventre da mãe? Não tem problema. Como é que eu vou favorecer alguém que defrauda idosos, que defrauda os velhinhos? Como é que eu vou favorecer? Eu não quero citar nome de A nem de B aqui, mas eu estou dizendo como é que eu vou favorecer, como é que eu vou votar para um tipo de gente desse. Se eu voto num tipo de gente desse é porque eu estou condizente com o que ele está dizendo, com o que ele está fazendo. Os tempos difíceis que Timóteo nos adverte, eu não posso contribuir para que eles aconteçam. Não posso contribuir para que eles aconteçam. Eu tenho que contribuir para que o bem reine, para que a liberdade de expressão reine, para que nós sejamos livres. Eu tenho que contribuir para isso. Agora, eu vou contribuir para alguém que assassina crianças no ventre de uma mãe? Eu vou contribuir para isso? Eu vou contribuir para essas indecências, para essas imoralidades, para esses crimes? Eu não posso, gente. Eu não posso contribuir para isso. Eu tenho que olhar para Cristo Jesus e aprender com Cristo Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Deixai vir a mim os pequeninos. Então, nós temos que receber os pequeninos, receber aqueles que vêm e não assassiná-los dentro de um ventre. Dar às pessoas lá em Timóteo capítulo 2, nós lemos sobre isso. E se a Bíblia não for para mim uma regra de fé e prática, então não vale a pena eu ter uma Bíblia sequer. Não adianta eu saber a Bíblia de cor, não adianta eu conhecer a letra. Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que é o Espírito? É a essência da palavra de Deus que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos faz andar uma vida reta diante de Deus. Eu não posso ter como exemplo um ladrão. Não posso ter um ladrão de estimação. Não posso ter alguém que vem apoiar as indecências, a imoralidade e tudo mais e dizer tá tudo certo, tá tudo bem. Lá em Isaías 5 diz assim: ai daquele que chama o mal bem e o bem mal. Ai daquele que chama o mal bem e o bem mal. Eu não posso dizer para o mal, não, isso é bom, isso está tudo bem. Não posso. Eu tenho a palavra de Deus para mim como regra de fé e prática. E se a palavra de Deus para mim é como regra de fé e prática, eu tenho que pôr em prática a palavra de Deus. Eu tenho que pôr em prática a palavra de Deus na minha vida. Eu não posso ir contra o ensinamento da palavra de Deus. Jamais. Jamais eu posso ir contra. Então, quando eu vou votar, eu preciso saber em quem eu estou votando. Quem é esse camarada? Quais são as ideias dele? O que ele pensa da vida? O que ele acha que é certo? Está tudo certo? Para ele, o mundo do jeito que está tudo certo? Então, não é querer ser mal. Eu não estou sendo mal. Estou dizendo aqui que nós não podemos apoiar pessoas que estão enquadradas neste capítulo aqui de 2 Timóteo. Olha só. Vou ler novamente para aqueles que não ouviram. A saber, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, cruéis, crueldade. Se sua mãe tivesse grávida, você permitiria? Você permitiria isso? Então veja só.
sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Tem gente aqui falando besteira. Você viu isso aonde? Você ouviu isso na Globo? Você deve ter ouvido isso na Globo. Vai ler, meu amigo, vai estudar a história. Tem que estudar a história, deixa de ficar repetindo o que a Globo diz. Fica repetindo o que a Globo diz, isso não vale a pena. Tendo aparência de piedade, faça você o bem. Se este cara fez o mal, faça você o bem. Entendeu? Faça você o bem. Tendo aparência de piedade, não é? Vamos ajudar os pobres, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o bem para as pessoas, mas por detrás a mão leve está comendo solto, entendeu? Negarão a eficácia dela. Destes, afasta-te. Nós temos que se afastar dessas pessoas. E se eu afasto, eu não posso elegê-lo como prefeito, como vereador, como seja lá como quem for. Estamos vivendo tempos difíceis. É tempo de nós olharmos para Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz o seguinte: pensai nas coisas lá de cima e não nas que são aqui da terra. Nós precisamos pensar nas coisas lá de cima, olhar para Cristo. Cristo Jesus muito em breve há de voltar. E muitos que não ganham um vintém com a política vão ficar aí brigando com os políticos. Muitos que não ganham sequer um palito de fósforo de político vão ficar aí brigando por causa de política. Mas eu quero fugir dessas desavenças, dessas conversas. Eu quero evitar essas anarquias e olhar para Cristo Jesus. Eu quero olhar para Cristo Jesus, porque é Ele o meu Salvador. É Ele que me sustenta. É Ele que me dá força e coragem para trabalhar e trazer para casa o meu pão de cada dia. Ele é o meu pastor. Ele é meu Senhor. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Senhor. Eu preciso buscar na presença dele. Eu preciso buscar a verdade em Cristo Jesus. Não estou preocupado com B nem com L. Estou preocupado com a minha salvação, que Cristo Jesus veio para trazer salvação aos perdidos. Cristo Jesus veio para trazer salvação aos perdidos. E se você deseja um dia, quando partir deste mundo, entrar no céu, aceite a Cristo como seu Salvador. Porque Jesus disse para mim, através das Escrituras: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, ou seja, quem não obedece. Porque o crer que está dizendo ali não é crer de acreditar. Porque se fosse crer de acreditar, até o diabo seria salvo. Mas quem não obedece já está condenado. Tá bom? Deixo aqui esta pequena live aqui, meia livre, né? Para nós falarmos aqui de algumas coisas, sobretudo lendo 2 Timóteo capítulo 3. Se você tem Bíblia na sua casa, leia a palavra de Deus, leia este capítulo de 2 Timóteo capítulo 3, eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Deus abençoe a todos, que haja paz entre seus muros, que haja salvação na sua alma, que os seus olhos possam abrirem como abriram do Saulo, que depois passou a ser chamado Paulo. Todos vocês, aqueles que estão cegos, que possam abrir os olhos. Aqueles que estão com as mentes lacradas, tapadas, peça a Deus sabedoria para que a mente de vocês sejam abertas e que nós estejamos com os nossos olhos clareados. Que nós vejamos, pelo menos como vê um juiz de carreira, Luiz Fux. Pelo menos como vê neste momento. Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.